Há 13 meses, o CPEA beneficia diariamente o setor produtivo do feijão carioca e preto através de um boletim informativo com os principais indicadores do setor. Professor, fala um pouquinho para nós sobre esse levantamento de dados sobre a cadeia produtiva do feijão. Como é que nasceu essa ideia e há quanto tempo ele está no ar? Fabiano, nós tínhamos uma intenção, em termos de CPEA, em termos de organização do setor, de estruturar um mecanismo de acompanhamento de preços de feijão. Do ponto de vista do CPEA e da Exalc, entre as grandes culturas, talvez o feijão fosse a que a gente ainda não tinha um acompanhamento. Mas nós precisávamos de uma entidade parceira. No ano de 2023, nós tivemos todo um apoio de uma série de entidades do setor de feijão, e aí a CNA também comprou essa intenção, entre aspas, essa briga, organizou um processo de apoio junto às diferentes entidades, e aí sim começou a apoiar financeiramente os estudos via um projeto com a FEALC. Nós ficamos de abril de 2024 até agosto de 2024 fazendo um acompanhamento de campo e entendendo o mecanismo de comercialização para que pudéssemos definir uma metodologia para que fosse possível esse acompanhamento de preços. E aí sim, a partir de setembro de 2024, nós começamos a divulgar oficialmente e diariamente, de lá para cá, a gente vem fazendo esse levantamento e divulgando dados das diferentes regiões do Brasil. É importante dizer que, dado a importância da cultura do feijão, os sistemas de comercialização ainda precisa de uma série de melhorias. Apesar de haver uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, o mecanismo de classificação do feijão junto aos agentes compradores e vendedores ainda é muito no sistema visual. E aí alguns agentes que têm poder de mercado acabam exercendo esse poder sobre outros elos que não têm um poder tão grande assim. E, consequentemente, toda a comercialização é feita no mercado spot. Por isso, houve a necessidade de uma estruturação de metodologia no primeiro momento. Foram 6 meses de campo, dialogando com as entidades, uma série de reuniões, até que nós chegássemos num acordo de qual era o processo metodológico. E aí sim, completando então 12, 13 meses de um acompanhamento diário desses diferentes preços. E como é que é feito esse acompanhamento, professor, e qual é a estrutura? Nós estamos falando de quantos pontos de coleta, como é que se dá, quais são as parcerias envolvidas nesse processo para que se chegue diariamente a esses dados? Com a definição metodológica e com as visitas de campo, nós definimos quem são os agentes que participam dessa cadeia produtiva, tanto na ponta compradora, na ponta vendedora e claramente fazendo a intermediação. O projeto começou com foco em 6 estados que são importantes em termos de produção, que é Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso e Bahia. Nós visitamos a campo todas as principais regiões com os principais players. Nesse processo a gente já faz um cadastro dos agentes colaboradores. A partir daí, e definindo qual é o tipo de produto e o mecanismo de coleta, a equipe faz o contato diário com esses agentes através de ligações, através de WhatsApp, por exemplo, ou algum outro meio que o agente prefira em termos de acompanhamento. Mas nós fazemos diariamente esse levantamento de quem são os players, quem a gente pode trazer para dentro desse processo metodológico e então façamos o contato com ele de acordo com a periodicidade de negociação. Nós estamos falando, é importante, do feijão carioca e do feijão preto, apesar de haver uma diversidade de outros feijões também possíveis de acompanhamento, como o feijão calpi. Mas por enquanto nós ainda não avançamos para esse lado, esse é um passo que a gente quer dar aí para frente. Nós temos hoje uma rede de colaboradores, mais de 300 agentes já pré-cadastrados, que diariamente nos relatam mais de 400 preços. Do total de agentes, cerca de metade acabam relatando preços diariamente, e esse total de dados entre o feijão carioca e o feijão preto supera os 400 informações diárias. Mas o importante é que, além desses 6 estados que eu já citei, hoje nós temos uma abrangência maior, porque o processo de produção de feijão se dá em 3 safras.
em períodos diferentes, em regiões diferentes. Então, na verdade, hoje nós temos dados para 14 estados brasileiros, em 46 micro-regiões diferentes, que vão de sul a nordeste do país. Então, sul, sudeste, centro-oeste e o nordeste do país, eu diria que apenas a região norte a gente ainda não tem nenhum acompanhamento, mas também ele não tem representatividade sobre o total. Agora, professor, e esses dados, eles ficam disponíveis aonde e quem é o público, ou qual é o perfil do público que se beneficia da oferta desses dados? Toda a informação, desde o primeiro processo, ela é pública, fica disponível na página do CPEA, no link lá do Feijão. Mas diariamente nós também enviamos para essa rede de agentes colaboradores que são previamente cadastrados e também temos um canal de WhatsApp em que quase 900 pessoas já estão cadastradas e recebem também diariamente essa informação. Quem se beneficia? Quem está dentro da cadeia produtiva, desde o pequeno produtor que está vendendo a sua produção no dia da colheita, como os grandes atacadistas e varejistas. Hoje a gente tem empresas de capital aberto que adquirem o feijão para beneficiamento e venda e que fazem parte desta coleta. Então todo dado é público, né, e o benefício é para a cadeia como um todo. A partir do momento em que a gente reduz a assimetria de informação, todos os agentes vão ter uma informação a mais para suas tomadas de decisões e montar estratégias de uma compra, de uma venda, de antecipar ou postergar um determinado tipo de negociação. Então, quando nós estruturamos, o objetivo era esse. Se é uma cadeia que ainda comercializa de forma informal e a instrução normativa do Ministério da Agricultura não se enquadra, principalmente para o feijão carioca, era preciso um mecanismo diferente. E foi aí que nós entramos, de novo, com todo o apoio das entidades representativas e com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária apoiando financeiramente. Com imagens e edição de Moacir Gibim, informou Fabiano Pereira para o Boletim Exalc Notícias.